So I want to talk to you today about what a generous life looks like. Hoje eu quero falar com vocês sobre o que se parece uma vida generosa. This is an area of passion for me. Essa é uma área de muita paixão para mim. But money is such a taboo subject today Mas o dinheiro é um assunto tão tabu nos dias atuais that even preachers don't want to talk about it. que até mesmo os pregadores preferem não falar sobre isso. However, Jesus talked about money a lot. No entanto, Jesus falou muito sobre dinheiro. There is much wisdom literature regarding finances in the Bible. E tem muita sabedoria acerca disso na Bíblia. And the Apostle Paul talked about finances in almost every one of his letters. E o apóstolo Paulo falava sobre finanças em praticamente todas as suas cartas. Money may be the most troubling subject we could talk about tonight. Dinheiro talvez seja um dos assuntos mais perturbados ou difíceis que a gente poderia falar essa noite. And you may know the verse that says, "The love of money is the root of all kinds of evils." Vocês devem conhecer o versículo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Money is blamed for more than 50% of all divorces and fights in marriages. O dinheiro é culpado por quase 50% dos divórcios e brigas de casais. So let's jump into this troubling topic of money and generosity. Então, vamos mergulhar nesse tema difícil que é dinheiro e generosidade. The very first thing I want you to know tonight A primeira coisa que eu quero que vocês saibam essa noite is that a generous life is not what God wants from you, é que uma vida generosa não é aquilo que Deus quer de você. but a generous life is what God wants for you. Uma vida generosa é aquilo que Deus deseja para você. In his book called Whole Life Generosity, No livro chamado Uma Vida Inteira de Generosidade, Sky Jethani o Sky Jethani, highlights three important movements centered around the cross ele destaca 3 movimentos importantes que são centralizados na cruz, that must take place in us if we really want to be a generous people. que precisam acontecer em nós se nós realmente desejamos ser um povo generoso. These movements are relationships, E esses movimentos são relacionamento, gratitude, gratidão and release. e liberação. So true generosity begins with a relationship with God. Então, a generosidade verdadeira se inicia com um relacionamento com Deus. And to the extent that we embrace the gospel of Jesus Christ, E à medida que a gente abraça o evangelho de Jesus Cristo, we will begin to discover all the generous ways that he has given himself to us. começamos a descobrir todas as formas generosas nos qual Ele nos deu a si mesmo. And the magnitude of sacrifice that he has made on our behalf. E quão grande é o sacrifício que Ele fez por nós. It's through a personal relationship with Jesus É através de um relacionamento pessoal com Jesus that we see that God is the first and most generous giver. que nós vemos que Deus é o primeiro e mais generoso doador. We see that God gave his first Nós vemos que Deus doou o primeiro que era dele and he gave his best. e Ele também deu o melhor. And our response to God's generosity is a deep sense of gratitude. E a resposta à generosidade de Deus deveria ser um profundo senso de gratidão. That impulse of generosity Esse impulso de generosidade based in gratitude que se baseia em will gratidão make us want to demonstrate that gratitude e nos fará querer demonstrar essa gratidão to the world around us ao mundo ao nosso redor, by releasing our resources to change the world. liberando os nossos recursos para mudar o mundo. But it's not natural to be generous. Mas não é natural ser generoso. There's a threat always lurking Existe uma ameaça que está sempre rondando, that keeps us from living a generous life. que nos impede de viver uma vida generosa. And that threat is fear. E essa ameaça é o medo. Fear says, if I commit to a life of generosity, O medo diz: se eu me comprometer a uma vida de generosidade, I leave myself exposed eu vou me expor, because I have no clue what the future holds porque eu não tenho ideia o que vai acontecer no futuro, or whatever might be lurking around the corner. o que pode acontecer quando eu dobrar a esquina.
So that fear drives most of us to hold on to our money and possessions Então, com esse medo, a maioria de nós se apega ao nosso dinheiro, às nossas posses, and live with closed fists e a gente vive com os nossos punhos cerrados, instead of open hands. em vez de mãos abertas. I think it's reasonable to assume that we all want to be generous. Então, eu acho que nós podemos supor que todos nós queremos ser generosos. Nobody has anything to say negative about someone who's being generous. Ninguém diz nada de negativo sobre alguém que está sendo generoso. But I think that it's also safe to assume Mas eu também acredito que é fácil de nós acreditarmos that maybe we don't understand what being generous looks like. que provavelmente a gente não entende o que se parece com a generosidade. So how do we move from living with closed fists Então, como que a gente se move desse lugar de punhos cerrados, mãos fechadas, to the full-fledged, a esse lugar open-handed, de uma vida de mãos abertas radical e generosity generosidade radical, that God has called us to? a qual Deus nos chamou? In the greatest possible display of generosity, O maior exemplo de generosidade, God gave us His Son, Jesus, Deus nos deu o seu Filho, Jesus, who came to earth que veio à Terra and lived a perfect life e viveu uma vida perfeita that we could not live. que nós não poderíamos viver. Jesus paid the penalty for our sin Jesus pagou a pena pelos nossos pecados that we could not pay. que nós não poderíamos pagar. And God offers us an eternal life with Him E Deus nos oferece uma vida eterna com Ele, that we do not deserve. que nós não merecemos. God gave us His first Deus nos deu o seu primeiro and His best e o in seu Jesus. melhor em Jesus. Can you dream of a greater act of generosity than what Consegue- Jesus has done for us? Consegue imaginar algum ato de generosidade maior do que esse que Jesus fez por nós? I want to show you tonight a passage of Scripture that highlights the type of generosity. Eu quero mostrar para vocês um texto das Escrituras que ilustra bem essa generosidade, That our world really can't understand. que o mundo realmente não consegue entender. If you have your Bibles, please turn to 2 Corinthians chapter 8. Se você está com suas Bíblias, abre em 2 de Coríntios, capítulo 8. And as you turn there, I want to give you some context. Enquanto você procura, quero dar um pouco de contexto. Paul is writing a letter to the Christian church in the city of Corinth, Paulo está escrevendo uma carta à igreja em Corinto and he's inviting them to grow in their generosity. e ele está os convidando a crescer em sua generosidade. They want to live generously, Eles querem viver de forma generosa, they just don't know how. eles só não sabem como. In fact, the Corinthian church had previously committed Aliás, a igreja em Corinto tinha previamente se comprometido to giving to the church in Jerusalem, a dar à igreja de Jerusalém, but they failed to follow through. mas eles falharam em cumprir com esse compromisso. So to encourage them, Então, para encorajá-los, Paul tells them a story of a group of Christians Paulo conta para eles uma história de um grupo de cristãos from the city of Macedonia da cidade de Macedônia, who have excelled in generosity. que foram incríveis em sua generosidade. 2 Corinthians 8, verses 1 through 5. 2 Coríntios 8, do versículo 1 ao 5. We want you to know, brothers, about the grace of God that has been given among the churches of Macedonia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. For they gave according to their means, as I can testify, and beyond their means of their own accord, begging us earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. And this, not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then, by the will of God, to us. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus,
deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós. So what stands out in this text is the place from where their generosity flowed. Então, o que aparece nesse texto é o lugar de onde fluiu essa generosidade deles. Verse 2 tells us that from their abundance of joy and their extreme poverty, Versículo 2 diz que da abundância de sua alegria e de sua profunda pobreza, the generosity overflowed in a wealth of generosity on their part. a generosidade transbordou em grande riqueza de generosidade. So they clearly didn't buy into the myth that generosity is determined by what they had available. Então, é óbvio que eles não compraram essa mentira de que generosidade depende daquilo que você tem disponível, Because they just didn't have much available. porque eles não tinham muito disponível. But they gave once according to their means, Mas eles deram uma vez de acordo com a capacidade deles, and then a second time beyond their means, e uma segunda vez além de suas capacidades. and they did it on their own accord, E fizeram isso por conta própria, without any pressure or any guilt. sem nenhuma pressão, sem nenhuma cobrança. This is clearly a picture of generosity. E isso é claramente uma figura, uma ilustração de generosidade. And not just financial generosity. Não só generosidade financeira. Check out verse 5. Veja o versículo 5. It says, not as we expected, Não somente fizeram como nós esperávamos, but they gave themselves first to the Lord, mas deram a si mesmos, primeiro a Deus, and then by the will of God to us. e depois, pela vontade de Deus, a nós. Notice how they gave themselves first to the Lord, Perceba como primeiro eles se entregaram ao Senhor, and then to those in need. e então àqueles que necessitavam. That's foundational to generosity. Isso é fundamental para a generosidade. It's about a deep relationship with God that leads to deep gratitude. É sobre ter um relacionamento profundo com Deus que nos leva a uma gratidão profunda, Which overflows into a wealth of generosity que então transborda por uma riqueza de generosidade, that extends far beyond our wallets. que vai muito além das nossas carteiras. The Macedonians knew that this was the type of generosity that Jesus modeled for us. Os macedônios sabiam que esse era um tipo de generosidade que Jesus modelou para nós. So look at verse 9. It Veja o versículo 9. says, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, that though he was rich, que embora sendo rico, yet for your sake he became poor, se fez pobre por amor de vocês, so that you by his poverty might become rich." para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. For the Macedonians and for us, Para os macedônios e para nós, Jesus is both the motivator and the model Jesus é tanto o motivador como também o modelo for what generosity is to look like. para o que generosidade deveria ser. So I may want to be generous, Então é possível que eu queira ser generoso, but I may also struggle with the fact that it may be very costly. mas talvez eu também lute com o fato de que isso pode me custar. We want to give, Queremos dar, but we don't want it to affect our comfort or our lifestyle. mas nós não queremos que isso afete o nosso estilo de vida, o nosso conforto. But that's not the generosity Jesus is asking us to do. Mas essa não é a generosidade que Deus está pedindo que a gente pratique. The generosity of Jesus is sacrificial. A generosidade de Jesus é sacrificial. And when our generosity is sacrificial, E quando nossa generosidade é sacrificial, we start to imitate nós começamos a imitar in small but very real ways de forma pequena, mas bem real, the love of Jesus. o amor de Jesus. The Macedonian Christians embraced the way of Jesus, Os cristãos da Macedônia abraçaram essa forma, essa maneira de Jesus, and in doing so took on a lifestyle of giving away oneself. e fazendo isso, começaram a viver um estilo de vida onde eles mesmos se doavam For the good of another. pelo bem do próximo, And they did it joyfully. e faziam isso com alegria. See, Paul wasn't persuading them. Paulo não estava manipulando eles, He wasn't inspiring them. não estava tentando inspirá-los, He wasn't manipulating their emotions. não estava tentando persuadir ou manipular suas emoções. The Macedonians gave on their own accord. Os macedônios deram por vontade própria, They gave from their heart. deram do coração.
That's why in chapter 7, verse 9, É por isso que no capítulo 7, versículo 9, chapter 7? chapter 9, verse 7, sorry. That messed that up. Capítulo 9, versículo 7. When Paul turns his attention back to the Corinthians, Quando Paulo volta a atenção aos coríntios, he tells them that their acts of generosity need to come from a similar place, their ele heart. diz que os atos de generosidade deles devem vir de um lugar semelhante do coração. So 2 Corinthians 9, verse 7. 2 Coríntios 9, capítulo 7, versículo 7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. You will decide in your heart. E você vai decidir no seu coração. For followers of Jesus, that is what release of your resources looks like. Porque como seguidor de Jesus Cristo, isso que se parece à liberação dos seus recursos. It can naturally flow out of you, Pode fluir naturalmente de você and it will do so from a place of joy, e fará isso de um lugar de alegria, from a place of cheerfulness. um lugar de alegria. When you set your resources free, Quando você libera os seus recursos, you will free yourself from your resources. você se libertará dos seus recursos. So let me say that again. Deixa eu falar isso de novo. When you set your resources free, Quando você liberta os seus recursos, you will free yourself from your resources. você se tornará liberto dos seus recursos. This is so. What do you think our practical application is for us today? Então, como é que seria uma aplicação prática para nós nos dias de hoje? How do we actually go about living this generous life? Como é que a gente faz para começar a viver essa vida generosa? Here's the first step, O primeiro passo, and definitely the most important step. e com certeza o passo mais importante. To live a generous life, you must have a deep, abiding relationship with Jesus Christ. Para viver uma vida generosa, você precisa ter um relacionamento com Jesus profundo e duradouro. You must spend time with Jesus. Você precisa passar tempo com Jesus. Ask Him to help you be a generous person. Peça para Ele que te ajude a ser uma pessoa generosa. Spend time in community with other believers. Passe tempo em comunhão com outros crentes. Maybe your small group. Talvez na sua célula. Those small group members can encourage you. E os seus irmãos da célula podem te encorajar, They can pray for you, orar por você and they can hold you accountable. e podem também te manter prestando contas. The second step is to have a plan, O segundo passo é ter um planejamento, because without a plan, porque sem um plano, you will not você não irá and you cannot be generous. e nem conseguirá ser generoso. You see, without a plan, Veja, sem um planejamento, most people will allocate their resources like I used to. a maioria das pessoas vai administrar as finanças como eu fazia. We will spend, usually on ourselves, Primeiro, a gente costuma gastar com nós mesmos as much as we want to. o quanto quisermos. We will then save if we have anything left, Depois a gente guarda se tiver alguma coisa sobrando. and we will give if we have anything left from saving and spending. E finalmente a gente oferta se sobrou alguma coisa do que a gente gastou e do que a gente poupou. If that is the way I budget my spending, E se for dessa forma que eu organizo as minhas finanças, then there will never be anything left over for the type of generosity Jesus is calling us to. então nunca haverá e nunca sobrará para a generosidade para a qual Jesus nos chama a viver. And why would anyone who doesn't know Jesus think any differently? E por que alguém que não conhece Jesus pensaria de modo diferente? But Jesus flipped that plan around Mas Jesus coloca isso tudo de cabeça para baixo. and said, "This is how citizens of my kingdom are going to live. E ele diz, é assim que cidadãos do meu reino vão viver. First, they're going to give. Primeiro, eles vão ofertar. Second, they're going to save. Segundo, eles vão poupar ou guardar. And third, they're going to live on the rest." Então, terceiro, eles viverão do restante. So I'm say that again. The first thing is to give. Então, vamos falar de novo. A primeira parte é dar, ofertar. The second thing is to save something. A segunda parte é guardar alguma coisa. And the third thing is to live on what's left.
E a terceira parte é viver então com o que sobrou. I've searched the Bible. E eu procurei em toda a Bíblia. I was looking for areas where God says to put him second. Procurei algum lugar onde Deus manda a gente colocar ele em segundo lugar. Or worship him second. Ou adorá-lo em segundo lugar. Or to give him our leftovers. Ou para dar a ele as nossas sobras. That command is not there. Esse mandamento não existe, não está aí. God demands to be first. Deus demanda ser o primeiro. The very first of the 10 commandments O primeiríssimo dos 10 mandamentos says, "You shall have no other gods before me." diz: não terás nenhum outro Deus além de mim. In Matthew 6, verse 23, it says, "But seek first the kingdom of God." Mateus 6, versículo 33 diz: buscai primeiro o reino de Deus And his righteousness, e a sua justiça, and all these things will be added unto you. e todas essas coisas vos serão acrescentadas. God's place is first. O lugar de Deus é o primeiro. So it's no surprise that Então- God says to give back to him first. Não é de se surpreender que Deus mande nós darmos a Ele a primeira parte. Giving back to God through the local church, Devolver a Deus através da igreja local, through Igreja Oceanica, através da igreja oceânica, and then giving to others e então ofertando ao próximo, must be a priority in our plan and in our budgets. deveria ser uma prioridade no nosso planejamento e no nosso orçamento. The generous giving is premeditated. Veja, a doação generosa é premeditada. There's absolutely nothing arbitrary about choosing to live a generous life. E não existe nada de arbitrário em escolher viver uma vida generosa. It doesn't just happen. Não acontece assim. So when we think about how to give, Então, quando nós pensamos em como doar, como dar, we can look at the Macedonians podemos olhar então para os macedônios and remember they gave to God first e lembrar que eles deram primeiro a Deus and then to others. e então ao próximo. At the top of their generosity plan Então, no topo do seu planejamento de generosidade, was a commitment to first set aside a gift to God, estava um compromisso de primeiro separar o que era de Deus, who is the giver of all good things. que é o doador de todas as coisas boas. And they practiced this because they knew that all good things E eles praticavam isso porque eles sabiam que todas as coisas boas that they had really weren't theirs in the first place. que eles tinham, no final das contas, não era deles. They realized they were simply stewards or managers Eles se deram conta que, no final das contas, eles só eram mordomos ou administradores of all the resources that God had entrusted to them. de todos os recursos que Deus havia confiado a eles. You see, God is the owner, Veja, Deus é o dono and they are the managers. e eles são só os administradores. When we give God the first portion of our resources, Quando nós damos a Deus a primeira porção dos nossos recursos, it's a tangible reminder é um lembrete tangível that we recognize and believe that He is the owner que nós reconhecemos e acreditamos que Ele é o dono and that we are the managers. e que nós somos só os gerenciadores. So practically, giving back to God means giving to your local church first. E, na prática, devolver a Deus significa dar primeiro à sua igreja local. When I was about this tall, Quando eu era mais ou menos desse tamanho, my mother taught me that principle. a minha mãe me ensinou esse princípio. And I am so grateful for that wisdom, E eu sou tão grato por essa sabedoria, that lesson that she taught me. essa lição que ela me ensinou. But please hear me. Por favor, preste atenção. God does not need your money. Deus não precisa do seu dinheiro. He gave it to you. Foi Ele que te deu. He can take it back. E Ele pode tomar de volta. This isn't about God wanting something from you. Isso não se trata de Deus querer alguma coisa de você. Generosity is about God wanting something for you. Generosidade é o que Deus deseja para você. God is inviting you to partner with Him in spreading the good news of His gospel. Deus está te convidando para fazer uma parceria com Ele em compartilhar as boas novas do Evangelho. And there is no vehicle that is better equipped to do that than this local church. E não tem veículo melhor que seja equipado para fazer isso do que essa igreja local. The third step is to living a generous life is to create margin. O
O terceiro passo para viver uma vida generosa é criar uma margem. Being committed to a generous life reorders our priorities. Ser comprometido a uma vida generosa reorganiza e realinha nossas prioridades. You decide in advance how much you're going to set aside to give. Você decide antecipadamente o quanto pretende doar. You decide in advance your goals for saving. Você decide de forma antecipada quais são suas metas de guardar e poupar. You decide in advance to live on the rest. E você decide de forma antecipada viver do restante. And you decide in advance to not live on more than the rest. E você também decide de forma antecipada de não viver além do restante. See, when you give first Então, quando você dá primeiro and you save second, e em segundo lugar você economiza, poupa, here's what will happen. isso que vai acontecer. You will naturally consume and spend less. Você irá naturalmente consumir e gastar menos. Margin for generous living will naturally appear. E uma margem para uma vida generosa irá aparecer naturalmente. But getting there is Mas difficult. chegar até aí é difícil. It may require taking a long, hard look at some of the decisions you've made in the past. Talvez isso exija de você olhar de uma forma muito crítica as decisões que você fez no passado. Consumer debt is probably the greatest threat to margin. A dívida consumista talvez seja a maior ameaça a essa margem, Because it takes away the freedom and the flexibility that you would otherwise have. porque isso rouba de você a liberdade e a flexibilidade que você poderia ter. Some people believe that debt is prohibited in Scripture, Algumas pessoas têm a ideia de que a dívida é proibida nas Escrituras, but nowhere in the Bible does it say that debt is inherently evil. mas isso não está nas Escrituras, algum lugar que diga que a dívida é inerentemente má. But the Scriptures do warn us frequently Mas as Escrituras nos avisam com frequência of the dangers that come with debt. dos perigos que vêm com as dívidas. Now, if you find yourself in a place where you feel like you're drowning, Então, se você se encontra hoje num lugar que a sensação é que você está se afundando, due to your past financial decisions, talvez por decisões financeiras do seu passado, you're not alone. você não está só. Many of us have Muitos de been there. nós estiveram aí. This message is not intended to make you feel guilty or shame. Essa mensagem não tem intenção de te fazer sentir culpado ou com vergonha. Rather, I want to encourage you Pelo contrário, eu desejo te encorajar and give you hope that there's a way out. e te dar esperança de que existe um caminho, uma saída. That hope is to flip your plan over. E essa esperança é você virar totalmente o seu planejamento, Line it up with God's plan. alinhar isso com o plano de Deus. And instead of spending first E ao invés de gastar primeiro, and saving if something's left se sobrar alguma coisa, então você poupa, guarda, and giving if something's left after all of that, e no final você oferta ou dá alguma coisa, flip it over. vira de cabeça para baixo. Give first, Dê primeiro, save second, poupe em segundo, and live on the rest. e então viva com o que sobrou. I think it's true that being generous is not natural. E eu acho que realmente verdade que viver de forma generosa não é natural. But at the same time, I believe that by the power of the Holy Spirit, Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que pelo poder do Espírito Santo, all believers of Jesus have generosity as part of their DNA. todos os cristãos que creem em Jesus têm no seu DNA a generosidade. So let's review. Então, vamos fazer uma revisão. Generosity is not what God wants from you, Generosidade não é o que Deus quer de você. but generosity is what God wants for you. Generosidade é aquilo que Deus deseja para você. Generosity must begin with Generosidade precisa ser iniciada the relationship with Jesus. em um relacionamento com Jesus. Then our response to God is deep gratitude E então, nossa resposta a Deus é gratidão profunda for what He has done pelo que Ele fez and what He has given to us in Jesus. e pelo que Ele tem nos dado em Jesus.
The result of that gratitude is that we release our resources E o resultado dessa gratidão é que nós liberamos os nossos recursos to reach the world for Jesus. para alcançar o mundo para Jesus. See, when we do that, we love with open hands Veja, quando fazemos isso, nós amamos de mãos Instead- abertas, instead of closed fists. ao invés de punhos cerrados, fechados. And remember, Se lembre, when we set our resources free, quando nós liberamos os nossos recursos, we will free ourselves from our resources. nós nos tornamos então libertados delas. If I have this type of relationship with Jesus, Se eu tenho esse tipo de relacionamento com Jesus, then I need to develop a plan então eu preciso desenvolver um planejamento for spending the money para gastar esse dinheiro that God has entrusted to me. que Deus tem confiado a mim. God is the owner. Deus é o dono. I am the manager Eu sou o administrador of all the money that He's entrusted to me. de todo o dinheiro que foi confiado a mim. The owner says to give to Him first, E o dono diz para dar a ele primeiro, then save something, depois guardar alguma coisa and live on the rest. e viver do restante. God's the greatest giver, Deus é o maior doador. and we were created in His image. E nós fomos criados à imagem dele. God gave His first Deus deu o seu primeiro and His best e o seu melhor in Jesus. em Jesus. And please remember this. Por favor, se lembrem. Living out our commitment to generosity Viver o nosso compromisso com a generosidade will lead people to Jesus. irá levar as pessoas a Jesus. Others will see and experience God's love Outros vão ver e experimentar o amor de Deus through your generosity através da sua generosidade. as you give God your first À medida que você dá a Deus o seu primeiro and your best. e o seu melhor. Will you pray with me? Vamos orar. Father, I thank you for Pai, eu te Isso. agradeço por essas pessoas, these people here tonight. essas pessoas que estão aqui essa noite. I thank you for all the people of Igreja Oceanica. Por todos os membros da Igreja Oceânica. Father, I've grown to love them. Pai, eu aprendi a amá-los I greatly appreciate their love for Jesus. e eu aprecio tanto o amor deles por você. I see that evident as they worship. Eu vejo isso de forma evidente quando eles adoram, I see that in their hospitality. em sua hospitalidade, I see that in their kindness. vejo isso em seu carinho, God, I see that in their love for me. eu vejo isso em seu amor por mim. So I pray that you would bless these people. Então, oro que você abençoe essas pessoas. And Father, I pray that you would help each of us tonight E Pai, eu peço que você ajude a cada um hoje, essa noite, to be a little more generous tomorrow than we are today. que sejamos mais generosos amanhã do que somos hoje. Grow us in that area of our life. Nos faz crescer nessa área em nossa vida. We trust these things to you and ask it in Jesus' name. Nós confiamos isso a você e te pedimos no nome de Jesus. Amen. Amém.